Boa noite. Antes da divulgação da pesquisa TCM-TS2 de Apodi, a gente analisa a política apudiense com Tibúrcio Marinho, da Rádio TCM 98 FM. E mais, ainda hoje tem a pesquisa TCM-TS2 com esses dados que vão movimentar a política lá de Apodi. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Hoje, em especial, você que nos acompanha de Apodi. Você pode já mandar a sua mensagem para o WhatsApp 988028941 e também no nosso Instagram, @Cenário Político TCM. Tibúrcio Marinho já está aqui conosco. Antes de trazer aqui a primeira reportagem, muito obrigado pela disponibilidade de enfrentar esta BR-405 esburacada à noite para vir até aqui. Seja sempre bem-vindo, Tibúrcio. Boa noite, Vonouve. Boa noite aos telespectadores, povo de Mossoró, de Apodi principalmente. Prazer meu estar aqui com você hoje para falar um pouco a respeito da política de Apodi. E com relação à BR, realmente precisa que urgentemente se faça alguma coisa por ela. A gente vai falar mais sobre isto, cobrar das autoridades justamente aí a efetiva obra, né, desta via tão importante para toda a região. A pesquisa da TCM-TS2 com o retrato eleitoral aqui de Mossoró foi repercutida no plenário da Câmara de Mossoró hoje. O jornalismo TCM conversou com o presidente da Câmara, Laurence Amorim, sobre o seu desempenho na corrida ao Executivo Municipal. A pesquisa, apesar da coleta ter sido feita antes do início do período da eleição realmente, do dia 16, mas já mostra um crescimento, uma tendência de crescimento da nossa candidatura em Mossoró. E nós vamos avançar muito mais, vamos crescer muito mais, com certeza, e chegar à vitória. Essa é a nossa expectativa. Estamos nas ruas, caminhando, ouvindo a população de Mossoró, conversando e levando nossas propostas, nossas ideias nesse início de campanha que já começa bastante movimentado por nossa parte, levando para a população o sentimento de cuidar das pessoas de Mossoró, que essa é a nossa intenção, uma gestão que cuide do seu maior patrimônio, que é o povo da cidade. O vereador, né, que estava hoje na Câmara, é presidente do Legislativo, conversou com o nosso jornalismo sobre este assunto. Ainda ontem, a assessoria do candidato Alisson Bezerra comentou a pesquisa TCM-TS2 dizendo o seguinte, abre aspas, o carinho que recebemos do povo é o que mais nos motiva nessa caminhada de transformação que Mossoró vive. E a forma de retribuir todo esse carinho é com mais e mais trabalho, com o pé no chão e vontade de realizar mais sonhos do nosso povo, foi o que frisou o candidato à reeleição Alisson Bezerra ao comentar os dados da pesquisa TCM-TS2 divulgados ontem aqui no TCM Pesquisa após o cenário político TCM. Inclusive, todos os números deste levantamento você pode conferir lá no tcmnoticia.com.br. E o nosso jornalismo também conversou com os 3 vereadores governistas candidatos à reeleição mais bem posicionados na pesquisa TCM-TS2. Confira. O resultado foi muito bom, mas o meu pensamento e de toda a minha equipe, de toda a minha família, é trabalhar ainda mais por toda a cidade de Mossoró, para cada dia a gente levar nossas novas ideias para a população, né? E, se Deus quiser, confirmar a tão sonhada vitória em nome de Jesus no dia 6 de outubro. Fico feliz, é sempre citado em algumas pesquisas. A pesquisa TCM é uma pesquisa de qualidade, né? Com muita responsabilidade, é continuar com o pé do chão. Eu falo com minha equipe que a pesquisa é importante, que é um fortalecimento e é uma visão da população que o nosso trabalho está indo certo. A gente só tem gratidão, né? Reconhecimento do nosso trabalho, isso é uma resposta da população. Essa já é a 4ª pesquisa que nós saímos aí entre os mais bem citados e nós ficamos muito felizes. Isso é fruto de um trabalho árduo que nós vemos desenvolvendo na cidade de Mossoró e também principalmente na zona rural. Eu fiz um levantamento com relação a estes dados, né, referentes à Câmara de Mossoró e a gente observando que além da questão positiva que envolve ali os dados do prefeito Alisson Bezerra, também tem a ver com a posição dos candidatos alinhados ao atual chefe do Executivo. Na lista, 9 governistas em busca da renovação dos mandatos
concorrem pelo União Brasil e aparecem nos primeiros 21, nas primeiras 21 colocações ali nesse levantamento. São eles: Lucas das Malhas, Tony Cabelos, Marcute da Maísa, Naldo Feitosa, Gideon Ismaías, Raério Cabeção, Costinha, Genilson Alves, Ricardo de Dodoca. Na verdade, entrou aí na lista o Naldo Feitosa, que era vereador. E ao todo são 14 candidatos pelo partido do prefeito, né? Outros nomes aliados a Alisson também aparecem, né? Mas são de outras siglas, como Petras Vladimir Cabelo de Negro, Bruninho, Ícaro, Tiago Marques, Vavá, Alex do Frango e Babilo Operador. Na oposição são citados essas primeiras 21 colocações: Plúvia, Jailson Nogueira, Mazinho do Saci, Marleide Cunha e Arisson Fofão. Então, você aí também pode fazer esta checagem acessando o nosso tcmnoticia.com.br. Vamos iniciar aqui a nossa conversa com Tibúrcio Marinho, mas agora sobre a política apodiense. Hoje tem divulgação de pesquisa, TCM-TS2 com dados de Apodi. É a segunda pesquisa, né? Uma outra já foi divulgada e a gente vai entender também a série histórica lá de Apodi. Tibúrcio, como é que está a movimentação lá em Apodi neste início de campanha? Boa noite mais uma vez. Pois é, Vandus, mais uma vez boa noite para você, para os nossos telespectadores, povo que nos acompanha. Apodi dá seguimento a uma campanha que já vinha acontecendo mesmo na pré-campanha. Apesar de ser uma pré-campanha, mas todos aqueles que são candidatos, tidos como pré-candidatos, já estavam em ação há muito tempo. Até porque essa campanha já vem, eu diria que há 2 anos, que os candidatos estão se movimentando, se mobilizando. E durante esse período de pré-campanha foi muito intensa a movimentação. De visitas, de idas às comunidades, de ida à casa do eleitor, não de forma oficial pedindo aquele voto, mas visitando, e não deixa de não haver o pedido de voto nos bastidores. Então, a campanha praticamente a gente pode dizer que já tinha iniciado. Desde o seu início já tiveram 2 movimentações. A oposição realizou uma movimentação política no sábado passado e a situação, o lado comandado pelo prefeito, Alan Silveira, fez uma movimentação no domingo passado. E durante toda a semana já existe programação de visitas às comunidades na cidade, já tem programação marcada para o final de semana, primeiro comício de ambas as candidaturas. Então eu diria que a campanha política em si, podia há muito tempo que ela já vem na rua, que ela já é do conhecimento do eleitor. Tibúrcio, com relação a estas candidaturas, eu observando, né, as eleições passadas, havia sempre mais de 2 candidaturas ali para a escolha do eleitor. Isso chamou a atenção também? Apenas 2 lados, uma oposição e uma situação aí na busca pelo voto? Sim, Vandúvio, a gente até pensava que tivéssemos mais opções para o eleitor, mais candidaturas, e que não fosse, de repente, dividido em apenas 2 candidaturas. De um lado, a situação, que já vem comandando o município desde 2016, e do outro lado, a oposição, que tenta voltar ao comando do município, perdido depois da eleição de Flaviano Monteiro em 2012. E quando foi realmente para o registro, apenas 2 candidaturas formalizaram o registro eleitoral, e a opção do eleitor de Apodi hoje são 2 nomes. De um lado, o ex-secretário de saúde do município, Sabino Neto, que vem acompanhado de um outro integrante também da gestão de Alain, Ivanildo Lima, na condição de vice, e do outro lado, Giliardo de Oliveira, que já pertenceu ao MDB, que tem um histórico familiar dentro do MDB apodiense, que terá como vice o ex-candidato em 2020, Aguinaldo Fernandes, que já foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores na condição de integrante do Partido dos Trabalhadores. Então é uma disputa de 2 partes, de um lado verde, conhecidíssimo em Apodi, o lado Bacurau, e do outro lado, o lado vermelho, que é identificado ainda como Bicudo. Hoje, dia 20 de agosto, faço uma saudação especial aqui para o meu sogro, que está completando mais um ano de vida, e também registro que hoje é dia do maçom. Então, para todos os irmãos maçons de todos os orientes,
a gente também envia aqui um triplo e fraternal abraço neste 20 de agosto. Vamos voltar aqui para o noticiário político, mas para a Câmara Mossoroense. O Legislativo Municipal hoje realizou mais uma sessão ordinária. Acompanhe como foi essa movimentação. O registro é de Danilo Queiroz. Essa foi a primeira sessão depois do início da campanha eleitoral na última sexta-feira. Nos expedientes, a discussão sobre a educação foi um ponto recorrente na sessão, com os vereadores de oposição a questionar sobre a educação no município. O principal assunto discutido na casa na sessão ordinária desta terça-feira foi sobre o projeto que criava a política pública menstruação sem tabu, por parte da vereadora Larissa Rosado, que não está mais no plenário em sua legislatura. A vereadora Marleide Cunha fez uma emenda modificativa ao texto, com alteração ortográfica. Mesmo assim, tanto a emenda quanto o projeto de lei foram negados pela Casa. O projeto de lei foi negado por 10 votos a 7 e rendeu falas mais acaloradas na Casa. Os vereadores da base do prefeito votaram contra uma correção de uma palavra da língua portuguesa. No projeto estava instituída e eu coloquei uma emenda que a palavra é instituída. Pronto, só isso. Eles derrubaram a emenda, para ver o nível de que nós temos aqui na Câmara Municipal. É um absurdo. Depois, eles votaram contra o projeto. Esse projeto é sobre a menstruação sem tabu, que cria uma campanha de conscientização sobre a questão da menstruação, porque muitas meninas ainda se sentem constrangidas, ainda é um tabu na sociedade. E também o projeto dá acesso a absorventes que o município poderia adquirir com campanhas de arrecadação, comprar ou então com parcerias, para dar a essas meninas a dignidade menstrual. Não cabe à Câmara Municipal discutir esse tipo de projeto, porque é um projeto que é de competência do Executivo. Inclusive, a própria lei orgânica do nosso município ela é muito claro. Projeto que cria despesa, projeto que traz atribuições às secretarias, não compete à Câmara instituir esses projetos. O próprio Supremo Tribunal Federal já pacificou essas iniciativas. É uma excelente iniciativa, mas infelizmente não compete a esta casa. O presidente da Câmara, Laurence Amorim, lamentou a negativa do projeto. Rejeitar um projeto tão importante, que poderia ter uma política pública muito importante para as mulheres, principalmente as mulheres que não têm uma condição social para utilizar desse benefício. Então, só nos cabe lamentar essa postura. Movimentação da Câmara de Mossoró, a gente vai seguir acompanhando os detalhes do Legislativo, mesmo diante deste quadro em que a gente está vivenciando, que é a campanha eleitoral. Vamos voltar aqui à nossa entrevista com Tibúrcio Marinho, radialista da Rádio TCM 98 FM. Tibúrcio, você comentava no bloco anterior sobre a disputa sempre acirrada, os verdes versus os vermelhos. E como é que está a disputa à Câmara de Apodi? Como é que está esse movimento lá dos que buscam ocupar as 13 vagas da Câmara de Apodi? Pois é, Vanúvio. Aproveitar, já que você falou que hoje é o dia do maçom, e saudar todos os maçons, em nome do meu querido amigo caralbense, Francisco de Assis Brito. Tio Brito. Grande contador, meu colega de faculdade. Vanúvio, com relação à Câmara, essa disputa não deixa de ser aquela disputa mais acirrada. Nós temos aí, dos 13 vereadores de mandato, 12 estão concorrendo à reeleição, 10 pelo lado da situação, 3 pela oposição. Na verdade, não são 10 porque o vereador Gilvan pertence aos quadros do Solidariedade, ele não é mais candidato a vereador, mas, em compensação, ele indicou o seu irmão para disputar o mandato. Então, praticamente todos os 13 vereadores estão ali disputando, e é uma disputa bastante acirrada, porque, além de ter nomes novos, que são capazes de conquistar uma cadeira lá no Legislativo de Apodi, tem vereadores aí que já têm 8, 9 mandatos, como é o caso do presidente da Câmara, o vereador Júnior Souza, que é um dos vereadores de mais mandatos na história de Apodi. E dentre outros, que são nomes fortes também o Legislativo. Mas a gente que já esteve na disputa
do voto do eleitor para a Câmara Municipal sabe da dificuldade que é uma eleição para vereador. Tanto é que esse número de concorrentes vem diminuindo a cada eleição. Nós tivemos, na eleição passada, mais de 80 nomes disputando uma vaga no Legislativo de Apodi. Salvo engano, agora apenas 63 conseguiram efetuar o registro de candidatura. Menos de 5 vagas, a concorrência menos de 5 por uma vaga. Então, isso prova que a cada dia fica mais difícil, né, daquele que é candidato buscar o voto do eleitor. E isso, de certa forma, é menos opção para o eleitor. E eu até pensava nessa eleição de 2024 que nós íamos ter algo diferente, que era uma presença mais marcante, feminina, na disputa por uma vaga. E me parece que isso não houve, né? As mulheres ainda estão aí um pouco acanhadas com relação a essa questão de disputar mandato, porque hoje, no Legislativo de Apodi, 13 vereadores, nós não temos nenhuma mulher sequer suplente. Então, é uma marca que precisa, eu creio, que haver uma reação nas próximas eleições, e quem sabe até agora dessa mesma, as mulheres que estão ali disputando possam conseguir uma vaga na Câmara e até equilibrar essa disparidade que existe no Legislativo de Apodi. Não existe nenhuma vereadora mulher hoje? Nenhuma. A última vereadora mulher que nós tivemos foram 2, no caso a vereadora Hortência, que foi vice-prefeita, e Sonete Ferreira, que chegou a disputar, inclusive, até um mandato de deputado estadual. De lá para cá não tivemos mais nenhuma mulher. Então, 13 vagas à Câmara de Apodi, 13 vagas abertas para disputa, e prefeito e vice só hoje com homens no comando. Tá aí uma curiosidade, não sabia lá desta informação de Apodi. Tibúcio, e falando agora sobre o acirramento, né? Existe este acirramento também pela busca do voto do Legislativo, assim como existe pelo Executivo? Sim, existe, né? E principalmente com aquela questão que aquele que é identificado com um determinado partido, com uma determinada corrente política, ele procura cada vez mais disputar o voto dentro do seu território, do seu partido. Isso é muito ruim, às vezes, para quem disputa, porque você termina enfrentando o seu próprio companheiro de partido. É muito comum que o candidato a vereador ele vá tentar buscar o voto exatamente do sistema político pelo qual ele milita. Se eu sou de um partido tal, eu vou buscar o meu voto naquela ala partidária. E dificilmente você ou confia ou não confia, ou até porque não tem muito acesso à área contrária. E hoje até as pesquisas é possível você identificar esse voto casado, que antigamente era até uma dificuldade para o candidato majoritário identificar se aquele candidato a vereador estava realmente fechado, como se costuma dizer no linguajar político, fechado com a chapa majoritária. E hoje você já pode medir isso através da pesquisa, onde você sabe qual a tendência de voto do vereador, se é do lado pelo qual ele está aliado com o seu candidato ou pelo outro. Inclusive, na pesquisa TCM-TS2, a gente tem este cruzamento. Será que o voto está sendo casado, né, nestes que vão aparecer no levantamento da TCM-TS2? E daqui a pouquinho é isso que a gente vai saber. Tibúcio, você falou aí a quantidade de candidatos à Câmara de Apodi. São quantos os candidatos, só para repetir? 63. 63. Então, teremos mais partidos em disputa, porque cada partido pode ter lá, no caso, 14 disputando ali a nominata, né? 14 na nominata, que é 3 mais 1, são 13 vagas mais 1. Então, são quantos partidos com candidatos? Tem a federação, né? Formada por aqueles partidos PT e PV, aqueles demais. E o maior número de candidatos concentra-se hoje no MDB, também no partido PP, que é o partido do deputado Neilton Diógenes, comandado pelo deputado Neilton. Tem 3 vereadores de mandato, o MDB tem 6 vereadores de mandato, e mais os que estão no PSB,
tem 2 vereadores, PSB mais é o partido do candidato... do candidato Giliardi. Giliardi. É o 55, né, salvo engano. O PSD? PSD. PSD, isso, É o 55. partido que eu acho que é comandado aqui pela senadora Zenaide, exatamente. Zenaide, né? Exato. E o União Brasil. Né? A oposição tem 3 vereadores de mandato, sendo 2 do PSD e 1 do União Brasil. E os vereadores da situação são 6 do MDB, 1 do Solidariedade e mais 3 no PP. Então, são os partidos que estão ali com a maior nominata, o maior número de candidatos. Tibúrcio, quando a gente fala de Apodi, dessa disputa que acontece lá, a gente vê as movimentações acontecerem na zona urbana. Só que Apodi é uma cidade, é um município que tem uma vasta zona rural. Essas movimentações políticas acontecem com essa intensidade que a gente vê na zona urbana ou não? É como aqui em Mossoró, que a gente só vê visita dia de domingo, né? Criaram essa tradição de fazer campanha dia de domingo na zona rural. Como é que é a divisão destas movimentações entre zona urbana e zona rural lá? Apodi é um dos poucos municípios que metade da população reside na cidade e a outra parte reside na zona rural, tendo em vista que temos uma grande área de assentamentos e esses assentamentos fizeram com que as pessoas fixassem moradia na própria zona rural. Ao invés de vir para a cidade, as pessoas ficaram nos assentamentos, nos locais de origem. As movimentações políticas, geralmente, elas acontecem de forma mista. Tanto na zona rural, que é grande, o município de Apodi, Ivanildo, tem mais de 1.600 km² de extensão. Município que divide aí com vários outros municípios vizinhos. E é um município que é difícil você percorrer. São mais de 200 comunidades rurais. E você percorrer isso em 45 dias, como é o prazo determinado de fazer campanha, não daria. Por isso que os candidatos começaram tão cedo. Porém, as movimentações maiores são na zona urbana. O candidato, ele visita a zona rural, ele vai lá, faz aquela movimentação, mas os movimentos políticos em si, em tese, eles são realizados na zona urbana. É a motociata, é a passeata, é o comício. E eu vi uma questão diferente nessa campanha. Geralmente, as campanhas políticas do interior, pela experiência que a gente tem, elas começam ali de forma lenta, não é? Ela começa esperando que o eleitor esquente. E essa campanha de 2024, não só em Apodi, até mesmo nas convenções, foram campanhas que começaram de forma muito aquecida, com o eleitor na rua, mesmo sem a presença dos candidatos, mas o eleitor fazendo a passeata de forma espontânea, muitos deles, muito embora saibamos que existem aqueles que estão ali por fora atiçando, organizando, mas a campanha de 2024, eu acho, que é uma das campanhas mais, eu diria, mais movimentadas da história política dos municípios no Rio Grande do Norte. Assim que acabar aqui o cenário político TCM, a gente vai para outro estúdio muito longe daqui, e aí a gente vai ter essa apresentação destes números, né? Inclusive, a gente vai repercutir lá no tcmnoticia.com.br de forma instantânea. Saiu aqui na tela, você já confere também no seu telefone. Vamos acompanhar a agenda de cada candidato à Prefeitura de Mossoró para amanhã, quarta-feira, 21 de agosto. Na tela a gente acompanha a agenda do candidato Alisson Bezerra, que tem como vice Marcos Medeiros, da coligação Mossoró do Povo. O candidato não enviou a agenda para esta quarta-feira. Virando, vamos conferir aqui Genivan Vale, que tem como vice Nayara Gadelha, da coligação Mossoró de Verdade. O candidato também não enviou a agenda. Vamos aqui agora trazer a agenda da candidata Irmã Seição, que tem como vice o Fábio Félix, do PRTB. Nesta quarta-feira, a candidata realiza visitas ao comércio do centro de Mossoró, às 9 horas da manhã. Às 3 horas da tarde, reunião na sala 28 com a assessoria jurídica da campanha. Às 7 da noite,
tem Café Conceição na residência da senhora Ana Paula, na rua Delfim Moreira. Virando a página, a gente tem agora a agenda do candidato Laurence Amorim, que tem como vice Carmen Júlia, da coligação Mossoró Mais Forte. Nesta quarta-feira, às 4 da tarde, tem caminhada no conjunto Nova Vida, concentração às ruas Antônio Bento com José Borges, na Praça F. Antônio Filgueira. Virando, a gente confere a agenda do candidato Victor Hugo, que tem como vice Marrocos, do partido UP. O candidato não enviou a agenda. Bem, as agendas a gente está cobrando, obviamente, né? As coordenações de campanha, as assessorias. Eu estou sentindo que acontece uma reunião, né? Agora por uma hora dessas, finalzinho da tarde, início da noite. Não sei se o Luiz Sérgio está nos ouvindo, se é ele o responsável por estas agendas, mas ao que parece, está havendo uma demora na conclusão desta reunião, no envio destas agendas. A gente vai tentar checar para não acontecer isso que aconteceu hoje, da falta destas agendas. Obviamente que os candidatos vão realizar movimentações políticas nesta quarta-feira. Resta saber aí o que eles vão fazer. Não enviou a agenda, mas não quer dizer que não vai ter agenda, né? Bem, 457.348 candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador estão credenciados a receber voto dos eleitores brasileiros. É o que revela um balanço sobre as candidaturas nestas eleições. Apesar do registro das candidaturas nas cidades do Brasil ser de quase 500 mil, o número representa uma queda de 18% com relação a 2020, quando 557.678 candidatos disputaram os cargos eletivos no pleito. De acordo com os dados do Divulgacand, disponibilizado pelo TSE, dos mais de 457 mil candidatos, 15.441 disputam a prefeitura e 15.547 disputam a vice-prefeitura, em uma discrepância ainda a ser explicada pelo TSE. O resto desse índice são de candidatos a vereança, com 426.360 postulantes. Do número total, mais de 45 mil candidatos estão disputando a reeleição. No Rio Grande do Norte, 7.620 candidaturas estão na disputa pelo voto dos mais de 2,5 milhões de potiguares. Seguindo a tendência nacional, o número também representa uma queda com relação a 2020, quando 10.557 candidatos estavam disponíveis na eleição, em uma redução de 27,8%. No Rio Grande do Norte, 1.386 nomes tentam a reeleição. A maior parte das mais de 7 mil candidaturas de cargos eletivos aqui no Rio Grande do Norte nessas eleições, é claro, de vereadores, com 6.848 postulantes aos cargos na Câmara Municipal de todas as cidades do estado do Rio Grande do Norte. Aqui em Mossoró, esse ano serão 223 na disputa, em busca das 21 vagas no plenário, uma redução com relação a 2020, quando 488 nomes disputaram uma cadeira na Câmara Municipal. O número em Mossoró é o menor desde 2008, quando haviam apenas 162 candidaturas registradas no site do TSE. A redução geral nos números pode ser atribuída à regra instituída pela Justiça Eleitoral para essas eleições, que permite que as nominatas de vereador tenham no máximo 100% do número das vagas disponíveis, com um a mais. No caso de Mossoró, a regra limita os partidos e federações a participarem na disputa com no máximo 22 nomes. Em Mossoró, levando em consideração os 23 nomes da atual configuração da Câmara, 17 vereadores tentam a reeleição. 2 montaram chapas majoritárias ao Executivo Municipal e 4 não disputam nenhum cargo eletivo. E já sabe, você acompanha os principais acontecimentos dos pleitos municipais no estado com o Grupo TCM, na maior cobertura das eleições do RN. Eleições TCM 2024, a credibilidade da informação. Danilo já aprendeu e você de casa também já vai pegando aí a frase para você também, quando for no dia das eleições, participar conosco, gravando vídeo, mandando a sua interação aqui para a nossa cobertura especial no próximo dia 6 de outubro. Um abraço aqui para o Moésio, valeu Moésio Marinho, o sobrinho aqui do Tibúrcio Marinho acompanhando a gente. Ele está dizendo que está acompanhando o programa junto lá com o doutor Canidé. Então, na audiência,
conterrâneo, doutor Canidé, acompanhando aqui o nosso programa. Muito obrigado pela audiência aí a toda a turma de Apodi. Seu Aldo Ferreira, Aldo da Prefeitura também sempre conosco aqui, registrando a audiência. O Janilson mandando foto aqui. Quem também manda mensagem? Antônio Francisco, do Poço de Tilon. Quem está aqui mandando mensagem? O Lindenberg, da cidade de Felipe Guerra, acompanhando. Ele já está dizendo aqui quem vai votar. Meu apoio é de tal. Já está dizendo aqui, tenha calma. A gente não vai poder falar isso, né? Um abraço aqui também para... deixa eu ver quem é que está mandando mensagem aqui. O povo está dizendo... O Conrado Lopes já está dizendo aqui a chapa completa. Quem que vai votar para vereador, para prefeito? Obrigado aí pela participação. Para você ver como o negócio lá em Apodi está animado, viu, meu amigo? Daqui a pouquinho tem pesquisa, pessoal. Tem aqui também a Cis nos acompanhando. Também estamos com... É uma animação só. Tipo, o seu telefone parou hoje à noite. Um abraço aqui para... Cadê? Lúcia Cristina. Aqui o pessoal mandando mensagem, já revelando os votos. Manuelzinho do Bela Vista também conosco. Seu telefone parou hoje, Tibúcio? Eu já causei suspense para alguns aí, não é? Aqueles mais curiosos. E aí, já tem algum dado da pesquisa? Tenha calma, tem surpresa. De todo jeito. A surpresa são os dados, os números aí dessa pesquisa. E esse movimento, né, que a gente está acompanhando hoje, dessa expectativa dos eleitores, amanhã tem também análise lá no meio-dia da 98. Amanhã no meio-dia e a partir das 7h20 da manhã eu vou estar com a Livassi Costa no Jornal das 6. Vamos fazer uma leitura dessa pesquisa com os dados do que vai ser divulgado daqui a pouquinho. Com mais clareza, porque muita gente não tem acesso a essa hora, aqueles que dormem mais cedo. Então vão ter a oportunidade de amanhã, a partir das 7h20 da manhã, no Jornal da Manhã da 98, eu vou estar com a Livassi Costa fazendo esse comentário. Lembrando que daqui a pouquinho no TCM Pesquisa, a divulgação vai ser aqui pela TCM, canal 10, 14.1, nas rádios TCM, incluindo a Rádio 98, também no YouTube. A transmissão já está lá no YouTube, clica, compartilha com seu familiar que é de Apodi, mas está em outra cidade, pode acompanhar de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Tibúcio, com relação à formatação dessas chapas, o Sabino e o Giliardi, houve uma adesão, houve adesões importantes, tanto para um lado quanto para o outro. O governismo teve ali a adesão, podemos dizer assim, do deputado Neilton. Do outro lado, o candidato Giliardi teve uma adesão que, inclusive, integrou a chapa, o Agnaldo. O que isso tem representado lá para a dinâmica da política de Apodi? Pois é, no início, inclusive, a situação marchava com um outro nome para a disputa, que era o nome do então secretário do Gabinete Civil, do prefeito Alain, o Luciano Moura, que por mais de 2 anos foi tido como o real candidato à sucessão do prefeito Alain. E logo em seguida tínhamos também uma pré-candidatura do Agnaldo Fernandes, que já havia sido candidato em 2020. Então, havia uma possibilidade de termos aí 3 chapas em disputa. Além do bloco do deputado Deilton, chegou inclusive a anunciar alguns nomes, mas que terminou voltando para onde ele foi eleito vice-prefeito em 2020, ao lado do atual prefeito. E com esses alinhamentos políticos que aconteceram, alguns até, como é o caso de Neilton com Alain, se recompondo, que para muitos seria até difícil essa recomposição, mas em política tem o velho ditado que até elefante voa. Então isso não é nada impossível. Então houve essa recomposição, a formação das chapas e, por um outro lado, o Giliardi Oliveira, que há mais de 2 anos já vem também com o nome colocado à disposição do eleitor, formando com Agnaldo Fernandes aí, portanto, essa disputa. Lembrando que depois que o prefeito, após, creio que consultar as suas bases, resolveu mudar o pré-candidato e colocou o Sabino, houve, de certa forma, uma agregação, não é?
porque ele contemplou o grupo político do deputado Neilton e o próprio grupo do MDBista. E depois, quando fizeram o anúncio do vice, do candidato a vice, selaram esse compromisso, que para muitos poderia haver até um outro rompimento, que Neilton desejava indicar a sua própria esposa na condição de vice, mas terminaram caminhando juntos, e também a consolidação da chapa da oposição, Giliardi e Aguinaldo Fernandes. Tiburcio, uma questão muito importante lá em Apodi é que nós temos o governo do Estado, Fátima Bezerra, PT, Walter Alves, vice, MDB. E lá em Apodi são agora polos opostos, né? O que a gente vê de parceria política no Estado, lá em Apodi, são alas separadas, divergentes. Como é que está lá essa campanha? A gente tem mais 2 minutos. Como é que está lá este quesito? O vice apoiando um candidato, que é o candidato Sabino. O governador apoiando o outro candidato, Giliardi. Pois é, inclusive uma fonte muito bem informada garantiu outro dia para mim que a governadora não irá apudir. A governadora não irá apudir porque tem compromisso com o vice-governador, tem compromisso com o deputado Neilton, que dá sustentação através do seu mandato na Assembleia Legislativa. Tem compromisso também com o deputado Bernardo Amorim, que apoia a chapa de oposição. Então a governadora, para não descer do muro, eu diria, não vai apudir durante a campanha, porque no frigir dos ovos são todos aliados, e como a governadora todos sabem que deseja em 2026 um outro mandato, não atiraria ou não gastaria essa pólvora agora atirando em um dos lados e de repente se indispondo com o outro. Então eu acho que é uma jogada política e talvez, quem sabe, pelo momento atual que enfrenta a governadora, a sua presença também não refletiria muita coisa dentro do local, do esquema político que ela apoia. Mas Walter vai? Creio que sim. Creio que Walter vai, porque é o presidente do MDB, ele esteve em todas as movimentações políticas do MDB, inclusive na convenção, então creio que Walter não vai deixar de ir a poder. Tiburcio Marinho, radialista da rádio TCM 98 FM, muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui no nosso cenário político especial, já para preparar a divulgação do levantamento TCM-TS2 de Apodi. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço, sempre que precisar, sempre para contribuir, estaremos aqui juntos, não só no cenário político, mas durante toda a programação do Sistema TCM. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo, reforçando que amanhã de manhã, lá na Rádio 98, já tem análise desta pesquisa no Jornal da Manhã. Meio-dia, tem um Meio-dia TCM com o Tiburcio também falando mais sobre este levantamento. A você de casa, não sai daí, permanece conosco. Vamos começar o TCM Pesquisa Apodi. A gente volta já. Boa noite a todos.